Olá, amigos, eu espero que vocês estejam bem. Nós estamos trabalhando o livro Desafios da Educação, com a orientação do Espírito de Camilo, na psicografia de Raul Teixeira. Estamos trabalhando as questões dessa quinta parte do livro, Educação e Madureza. E agora nós vamos trabalhar a pergunta de número 56 desta obra. É um livro só de perguntas e respostas. Se vocês tiverem a chance de adquirir a obra, adquiram, estudem, discutam dentro da casa de vocês, com familiares, no culto no lar, entre amigos, porque é um livro muito rico que vai trazer para a gente várias elaborações, ok? Olha a pergunta de número 56. Em que circunstâncias se poderia provar a separação de casais? Olha que interessante, em que circunstâncias se poderia provar a separação de casais? Veja, a primeira coisa que a gente vai pensar aqui é, podemos ou não separar? Essa é a primeira coisa. Porque, veja, criou-se por aí um conceito dentro da doutrina que não se pode separar. Gente, isso não está escrito em lugar nenhum que eu tenha lido. Se alguém tiver lido, divulgue para nós. Não está escrito que não pode separar. Agora, está escrito que é para a gente investir no casamento. Isso está escrito. Que é para a gente lutar dentro da escolha que a gente fez. Que é para a gente se esforçar. Que é para a gente buscar ajuda. Isso tudo está escrito. Mas não está escrito que o casamento não pode ser dissolvido. Muito pelo contrário. A doutrina espírita coloca de outra maneira e eu vou trazer para vocês dentro da obra de Kardec, para não gerar dúvida. Para não gerar dúvida. Mas as pessoas começaram a colocar aquele conceito assim, mas se eu separar hoje, aí na próxima eu vou vir junto? Pode ser. Mas pode ser que não, depende do movimento que os dois irão fazer, que às vezes separa nesta encarnação, porque vários aspectos não conseguiram trabalhar de forma coincidente, de forma solidária, fazendo um movimento a dois para seguirem juntos, e foram aparecendo os pontos de divergência. E aí depois de 2, 3, 5, 8 anos de casado, começaram a aparecer os movimentos de colisão. E entrando em rota de colisão, não tem acordo. Começaram a aparecer disputas, dificuldades, transtornos, e isso desgasta a relação. Isso desgasta. E aí veja, se houver um desgaste da relação, aonde houve um investimento, procuraram acompanhamento terapêutico, procuraram um acompanhamento espiritual, procuraram o coordenador da casa espírita, procuraram o atendimento fraterno, procuraram o acompanhamento terapêutico de casal, procuraram ajudas, fizeram meditação juntos, fizeram caminhada juntos, entraram para um curso procuraram auxílio, tentaram de tudo e não está funcionando, continuam disputando espaço, preferência, opiniões. Olha, a relação está ficando agressiva. Se esta relação está agressiva e este exemplo está sendo levado para os filhos vão entender que esse perfil de relacionamento é que tem que ser. Crescem muitas vezes agredindo namorada ou namorado porque assistiram isso dentro de casa. Assistiram a esposa agredindo o marido, assistiram o marido agredindo a esposa, agredindo moralmente, agredindo gestualmente, o outro está falando, vira as costas e vai embora, agredindo com indiferença, agredindo fisicamente. Se estão dando esses exemplos para dentro de casa, aonde não tem respeito, aonde não tem acordo, aonde não tem uma escuta saudável, está na hora de dissolver esta relação. Está na hora de dissolver. Então, quando coloca para nós aqui, em que circunstâncias se poderia aprovar a separação de casais? Olha um detalhezinho da resposta.
quando a relação conjugal se deteriora ao nível do desrespeito, chegando às agressões de grave espectro, melhor adiar aquele relacionamento do que piorar. Vou repetir. Quando a relação conjugal se deteriora ao nível do desrespeito, chegando às agressões de grave espectro, melhor adiar do que piorar. Ah, Emerson, mas aí ele já está falando de adiamento. É verdade. Naquele movimento de adiamento, pode ser que venham juntos depois numa outra encarnação? Pode. Pode ser que não. Mas às vezes não vem junto como casados, às vezes vem como irmãos. Às vezes vem como pai e filho. Às vezes vem como mãe e filho, mãe e filha. Mas por quê? Porque tem que trabalhar valores juntos. Podem trabalhar no aspecto conjugal, mas podem trabalhar numa relação filial. Pode trabalhar numa relação consanguínea, 2 irmãos. Então, é importante que a gente lute para que dê certo. Mas se começamos a construir uma relação agressiva, é para ser revisto. E aí, antes do Evangelho, olha o Livro dos Espíritos, a pergunta 697 de O Livro dos Espíritos. A indissolubilidade absoluta do casamento está na lei natural ou somente na lei humana? Indissolubilidade absoluta do casamento. Um casamento não pode ser dissolvido. Essa informação é lei natural? É uma lei de Deus? E aqui nós estamos falando sobre uma lei. Usando essa pergunta, nós estamos trabalhando lei de reprodução. Deixa eu ter certeza. Isso mesmo. Estamos na terceira parte do Livro dos Espíritos, terceira lei, lei de reprodução. Então, a indissolubilidade absoluta. O casamento não pode ser dissolvido. Não pode ser dissolvido. É uma lei de Deus ou uma lei dos homens? É uma lei natural ou uma lei humana? E aí ele responde para nós. É uma lei humana, muito contrária à lei de Deus. É uma lei humana, contrária à lei de Deus. Mas os homens podem mudar suas leis. Só as da natureza são imutáveis. Então, como vocês podem ver, essa construção, ela é da criatura. Então, quando se fala lá na doutrina, as pessoas usam o palco da doutrina para falar que não pode ter, casou, não pode ter separação. Isto não é uma fala da doutrina espírita. Essa fala é uma construção da pessoa que está dizendo, do palestrante, nas leituras dele, na conclusão dele, na elaboração dele. Mas a doutrina diz isso aqui. Então, se nós temos, como diz para nós o Camilo, movimentos agressivos de largo espectro, é melhor adiar aquele relacionamento conjugal. Depois de tentar todos os movimentos de saúde para o relacionamento conjugal, e essa saúde não aconteceu, é melhor que se separe. Essa colocação, acabei de passar para vocês, está aqui no Livro dos Espíritos. Olha como que está para nós no Evangelho, no capítulo 22, não separeis o que Deus juntou. No Evangelho, no item 3, eu vou pegar um trechinho do item 3, que ele diz assim, as uniões infelizes que acabam tornando-se criminosas, é uma dupla desgraça que se evitaria se, ao estabelecerem-se as condições do matrimônio, se não abstraísse da única lei que sanciona aos olhos de Deus, que é a lei do amor. Se estivessem verdadeiramente envolvidos com o amor, não teríamos a chamada dupla desgraça. Ou seja, um envolvimento conjugal destrutivo e que se envolvesse com situações criminógenas para aquela construção. Diz mais, a lei civil tem por fim regular as relações sociais e os interesses das famílias de acordo com as exigências da civilização. Por isso, ela é útil,
necessária, porém variável. Então, como nós dissemos, a lei civil ela pode ser mudada. No início, vocês viram, nós fazemos colocações do casal fazendo esforços para que aquele relacionamento se constitua. E aí, eu volto então na perguntinha: em que circunstâncias se poderia aprovar a separação de casais? Vocês viram que se for chegando às agressões de grave espectro, melhor adiar do que piorar, responde o Camilo. E aí, no item 5 deste livro, Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 22, o divórcio, ele coloca para nós assim: o divórcio é uma lei humana que tem por objetivo separar legalmente o que de fato já está separado. Então, gente, se as agressões estão acontecendo ali nos seus diversos aspectos, como nós citamos, o momento é de fazer a separação. Até porque as agressões elas estão sendo passadas para os filhos a título de exemplo. Não adianta falar para os filhos: ó, não faz isso não, vai lá e agride o marido. Não faz isso não, mas vai lá e agride a esposa. Não faz isso não, mas é indiferente ao diálogo, dá as costas na hora que está conversando, grita, ameaça, xinga, palavrões, verbalização completamente pobre, numa agressão verbal que muitas vezes parte para uma agressão física e depois vai falar para os filhos que não é para fazer. Se já está sentindo que essas coisas estão para acontecer, saia do campo da insatisfação para não caminhar na direção criminógena de uma relação instável, de uma relação doentia e extremamente prejudicial para esta e para outras encarnações. Avaliemos isso. Esta é a colocação que a espiritualidade traz para nós. Não invalida aquilo que o movimento espírita tem trazido, mas não percam a oportunidade de estudar. Não deixem de ler. Concordem, discordem, mas criem o conceito de vocês a partir da literatura farta que temos a nosso favor. Eu vou agradecer a paciência de vocês, tomara que esteja valendo as nossas reflexões e até breve, se Deus quiser. Um abraço a todos.